Estamos então vivendo este primeiro domingo da Quaresma. Já faz alguns dias que para nós começou esse grande tempo de penitência na igreja, esse tempo em que nós, por esta penitência justamente, morremos um pouco mais para nós, participando da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que vamos celebrar na Sexta-feira Santa, aprendendo a voltar para Deus, já que o pecado nos separou dele, amar ao próximo e a si mesmo da maneira correta, desapegando-se de si por um apego desordenado e desapegando-se das criaturas e do próximo por um apego desordenado, e voltando toda a nossa vida, toda a nossa ação para o Senhor. Isso se chama conversão, e esta conversão nós adquirimos por meio desta penitência quaresmal. Por isso a penitência dessa quaresma é para todos nós católicos um dever, uma obrigação séria, sem a qual nós não poderemos verdadeiramente participar com fruto do Tríduo Santo, da Sexta-feira Santa, do Sábado Santo e sobretudo do Domingo de Páscoa, onde nós celebraremos a vitória de Nosso Senhor sobre a morte, onde nós celebraremos a vitória da vida de Cristo em nós, sobre o homem do pecado, que mais uma vez quer morrer neste tempo de Quaresma. E a liturgia deste domingo quaresmal, como aliás todos os dias de Quaresma, é uma liturgia própria, cada dia da Quaresma tem a sua liturgia, e esta missa de hoje também muito importante, onde Nosso Senhor Jesus Cristo, dentro dos seus desígnios, por uma vontade de Deus, porque conduzido pelo Espírito Santo, é levado ao deserto. Nosso Senhor é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, e lá no deserto ele é conduzido para ser tentado. Tentado pelo demônio. Mas justamente Nosso Senhor faz isso, em primeiro lugar, porque a sua missão é reestabelecer a ordem que o pecado destruiu. E o homem destruiu a ordem primeira dos planos de Deus, caindo na tentação do demônio no jardim do Éden, no paraíso, que se apresentou em forma de serpente, tentou o homem, e o homem caiu e destruiu os planos de Deus. E Nosso Senhor Jesus Cristo, então, aqui é levado ao deserto como este primeiro ato, quase de início de reparação da obra da criação, e vai ser tentado pelo demônio. Mas diferente do primeiro Adão, este novo Adão, Nosso Senhor Jesus Cristo, não cede, não cai e já vence a desordem estabelecida, já é reestabelecida pela vitória de Nosso Senhor sobre a tentação feita pelo demônio, essa tríplice tentação que nós acabamos de ouvir neste Evangelho. Nosso Senhor diz, quando o demônio tenta-o, o demônio diz, coma isto. Nosso Senhor fez esta prática do jejum, 40 dias, 40 noites sem comer, teve fome e o demônio tentou, dizendo, coma. E Nosso Senhor responde, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma palavra saiu da boca de Deus. E é interessante que a cada vez que nós abrimos o Evangelho e vamos ouvir Deus, o céu que se abre para falar alguma coisa, só há uma palavra que Deus fala. Este é o meu Filho amado. No batismo é assim, na transfiguração é assim. A cada vez que o céu se abre para dizer alguma coisa, este é o meu Filho amado. Deus só fala uma coisa, Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus que ultrapassa toda a comida. E esta frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, deve resumir a nossa Quaresma. É por isso que nós fazemos abstinência, é por isso que nós nos desapegamos de algumas coisas, é por isso que nós fazemos jejum, porque o nosso coração e a nossa vida não deve estar estancada nessas coisas. Não só de pão vive o homem, mas não só de internet vive o homem, não só de apego a criaturas vive o homem, não só de amores mundanos vive o homem, não só de tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração todos os dias e que aos poucos vamos cegando e fazendo esquecer da vida sobrenatural, da vida eterna que Deus nos deu, não só disso vive o homem. Não só do trabalho vive o homem, não só das ocupações terrenas vive o homem, mas, sobretudo, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus é Jesus Cristo, é nosso Senhor, é vida nova dada a cada um de nós na cruz. É essa palavra que deve reger a nossa vida.
nós muitas vezes ocupamos a nossa vida com muitas coisas e esquecemos do essencial, que é nosso Senhor. Ocupamos pensando, precisamos disso, precisamos daquilo, e esquecemos da vontade de Deus. Ou então, a grande tentação do demônio para essa quaresma, que tristeza saber que muitos já começaram mal a quaresma. Quarta-feira de cinzas receberam as cinzas, e na sexta-feira já saíam desse mundo com os amigos como se Deus não existisse, como se nunca o padre tivesse imposto as cinzas na cabeça, como se nunca a igreja tivesse dito a nós, seus filhos, agora começa o tempo de sobriedade, agora começa o tempo de penitência. Quantos já viveram o sábado de ontem como o pior dos mundanos, como se Deus não tivesse chamado nenhum de nós à penitência, como se nada disso tivesse começado. Quantos de quarta-feira para hoje já abandonaram as resoluções de quaresma? Onde é que nós estamos? Quando é que nós vamos, uma vez por todas, permitir que Deus nos converta? Quando é que de uma vez por todas vamos fazer o jejum verdadeiro, ou seja, deixar as porcarias deste mundo e colocar o nosso coração de uma vez por todas no céu? Ou então nem tentemos, ou então deixemos tudo isso. Mas não voltemos atrás. Façamos como nosso Senhor, que venceu a tentação e que quer restabelecer a ordem, e reestabeleçamos a ordem em nossa vida, ou seja, primeiro Deus e sua vontade, e depois este mundo, se for interessante para nós, se for necessário para nós. Mas não vivamos como se a graça pudesse ser algo que eu adquiro hoje, perco amanhã e recupero depois pela confissão só para poder comungar, só para poder dizer que eu tenho uma consciência tranquila. Não, a graça é muito mais, a graça é uma vida que nos é dada e que não deve mais ser perdida. E quem deve nos dar essa vida, aumentar essa vida em nós nessa quaresma, é a penitência. Então façamos verdadeira penitência. Ouçamos o que São Paulo diz na epístola de hoje. Irmãos, que a graça de Deus não seja em vão em vós. Ou seja, mais uma vez, Deus nos chama à penitência e à conversão. Mais uma vez, Deus nos chama a nos aproximarmos dele nessa quaresma. Nós deixaremos esta graça passar? Nós deixaremos esta graça ser em vão? Ou nós permitiremos que desta vez, neste ano, nesta quaresma, que talvez seja a última da nossa vida, ou talvez seja aquela em que nós teremos as maiores graças para melhor corresponder a Deus, nós deixaremos tudo isso passar mais uma vez, como se nada tivesse acontecido, como se Deus nos tivesse chamado e como se a gente não tivesse uma vida eterna a velar e a cuidar? Não, é necessário estar atentos, vigilantes e, sobretudo, receber bem a graça que Deus quer nos dar. Essa deve ser, então, o nosso propósito de todos os dias de quaresma, não perder a graça de Deus que hoje passa e que amanhã talvez não passe, como diz o próprio Santo Agostinho. Essa deve ser, então, a nossa motivação nesse tempo de quaresma. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É preciso realmente buscar separarmos-nos do apego aos pães deste mundo, do apego às coisas deste mundo, e começar a dar mais atenção a esta palavra de Deus, que não é outra senão Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo morto e ressuscitado para que nós tivéssemos vida nova, morrendo com Ele, e este é o trabalho da quaresma, morrer, e ressuscitando com Ele, este é o trabalho para toda uma vida. E outra coisa muito importante neste Evangelho é esta ação de Nosso Senhor Jesus Cristo diante do fato de ser tentado. O Evangelho diz, e depois o demônio deixou Nosso Senhor, e só voltou, a outro Evangelho que explica, só volta mais tarde para tentá-lo no Jardim das Oliveiras, na hora da sua agonia. O que vai acontecer conosco depois da penitência, depois desses dias de quaresma? É aí que nós veremos se nós deixamos a graça de Deus passar este ano ou não. O que vai acontecer, quais são as nossas ações, qual é a nossa vida, como é que nós vamos viver depois do domingo de Páscoa, quando já não formos mais obrigados a fazer penitência. Aí então nós saberemos se tudo aquilo que nós fizemos foi de fato eficaz ou não, serviu para a nossa conversão ou não. Vamos finalmente abandonar o pecado que nós estamos combatendo nessa quaresma. Vamos finalmente abandonar, em todos os casos, essa disposição a conversar e a dialogar com o pecado, a abandonar essa disposição de viver unicamente para esse mundo, ou nós seremos criaturas novas, homens novos, ressuscitados por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem seremos nós depois dessa Páscoa? Quem foi Jesus Cristo depois das suas tentações? Quem seremos nós depois
dessa quaresma, depois do domingo de Páscoa, depois dessa vida nova que nos será atualizada em nossa alma no dia santo da ressurreição do Senhor. Peçamos a Deus então a graça da perseverança, a graça de separarmos-nos das coisas deste mundo, do apego desordenado às coisas deste mundo, e de uma vez por todas colocar o nosso coração no céu, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.